Mas vamos lá, continuando, falando ainda, o nome do capítulo agora é Desvendando Alguns Mistérios do Amor. Então, ele continua falando de amor, né? Então, ele vai, olha agora o que ele vai passar. Ele volta com aqueles espíritos que eles socorreram, que eles resgataram, para o Sagrado Coração do Amor Divino, e quando ele chega lá, encaminha todos, ele encontra Salete muito preocupada. Por quê? Lembram a filha do mestre Han que ele tinha resgatado, que era aquele espírito que estava desfigurado, já quase transformado em uma serpente, que ele levou ela para lá, restaurou a sua forma humana para que ela conseguisse falar com o pai, né? Mas o que acontece? Ela começou a regredir novamente. E aí, todos os mestres do Templo Dourado foram tentar socorrê-la, o mestre Han, que eram mestres, na verdade, mais graduados que o Cavaleiro da Estrela da Guia, e nenhum deles conseguiu reestruturar, reequilibrar a filha do mestre Han. Então, ele ficou preocupadíssimo, ele falou, não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou conseguir. E aí ele falou, não, mas antes eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa, depois eu vou ajudá-lo. Então ele desce, vai até o encontro de um amigo leal, que era o guardião das sete espadas. Quando ele fala que guardião das sete espadas, gente, na verdade ele está falando de Exu das sete espadas, tá? Então, só um adendo, tá, gente? Sábado, eu só lembro dos nomes. O Exu foi falando nome de entidade, assim, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu nem sabia que tinha Exu Ossada. E ele foi falando e Exu tal, que era Exu que estavam trabalhando na casa e a gente não vê e não sabe o nome. Começou a descer nome, né? Descer nome de Exu, descer nome de Exu. Eu falei, minha mãe de Deus. E aí ele foi até o guardião das sete espadas. Quando o guardião viu, deu um abraço nele e falou: o que eu posso te fazer, né, meu amigo? O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Ele falou: meu amigo, eu preciso da tua ajuda. Ele falou: eu não consigo concluir essa missão sozinho. Por acaso você me ajuda? Ele falou: sim, eu largo tudo para te ajudar. Aí ele fala: quem que o senhor vai encontrar nas trevas? Ele falou: ó, você não vai gostar de ouvir o nome dele. É o guardião caveira. Ele, eu ainda corto aquele canário com a minha espada, Simas. Ele fala, não, amigo, eu preciso de vocês dois trabalhando juntos, a gente tem que pacificar o passado. Por quê? O guardião, sete espadas e o caveira esses dois tinham tido um desentendimento, porque um dos chefes do sete espadas traiu ele e foi trabalhar com o caveira, e eles se desentenderam, e ficou aquela confusão. Enfim, o cavaleiro, com a sua habilidade e com a sua forma de apaziguar e de fazer um compreender e entender o outro, cede um pouco daqui, cede um pouco dali, né? Ele conseguiu refazer, né, a amizade, os dois voltaram a se conversar, né? Mas foi muito difícil. Ele até fala aqui, ó, vou precisar da ajuda dos dois, porque nós vamos para uma das maiores prisões de almas que existe no Baixo Astral. Ele falou, ó, não vou dizer aqui tudo que foi dito até que voltasse a paz entre os dois, mas houve queixas de ambas as partes, ameaças recíprocas e até um desembainhar de espadas que quase iniciou uma luta terrível entre nós dois e todo um ponto de força das trevas. Você imagina quando esse povo briga, né? Mas ele conseguiu reconciliar. E aí, ele não era só na palavra, ele levava presentes para os guardiões. Só que ele até menciona que ele não fala o que é o presente, mas ele leva presentes. Então ele deu um presente para o guardião caveira, né? Que também ele falou, não vou dizer o que era.
E aí o Guardião Caveira abriu as portas daquele reino para nós. E a partir desse dia jamais fechou para nenhum de nós dois, tanto ele quanto os sete espadas. E eles voltaram ali muitas vezes, né? Quando ele saiu do ponto de força do Guardião Caveira, ele tinha quase 2.000 almas. Você imagina a quantidade em massa de espíritos que ele resgatava? Então, quando ele faz isso, cumpriu essa primeira parte da. E aí ele voltou, né, agora sua atenção para a filha do mestre Han, que eu aguardava. E quando o mestre Han viu ele, começou a chorar compulsivamente. Ele falou: Não, ninguém vai conseguir. Ele falou: Não, mestre, eu vou conseguir. Ele falou: Não, todo mundo já tentou, ninguém conseguiu. Eles, os mestres do Templo Dourado disseram assim: que só tem duas alternativas: ou adormecê-la, que o espírito pode ficar adormecido, ou devolvê-la ao seu antigo abrigo nas trevas e deixar o processo de transformação se consumar. Ou seja, ela ia virar uma serpente, né? Ai, gente, o espírito pode ser adormecido? Pode. O espírito, gente, na verdade, ele pode ser adormecido por milênios. Eu tive a oportunidade de visitar um desses lugares há muito tempo atrás. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu era kardecista ainda. E eu fui num lugar, eu vou descrever para vocês, que era assim. E eu estava com alguém, não lembro quem era o mentor, quem era o guia que estava comigo, mas tinha alguém comigo que me direcionava. E assim, até era um plano, assim, um planície, um lugar muito grande, e até onde os olhos enxergavam, até onde eu conseguia enxergar, que era muito longe, tinham aquelas, como se fossem macas, né? Umas caminhas pequenas, assim, um pouco altas, tá? Cheia de espíritos dormindo, mas eram assim, dezenas de milhares, era um negócio absurdo de gente dormindo. E eu estava com esse mentor nesse lugar que eu fiquei impressionada. E ele falou que eles estavam tentando, e aí eles iam verificando de tempos em tempos se alguns daqueles espíritos estavam aptos a ser despertados. Por que que isso acontece? O próprio espírito pode se colocar na condição de adormecido, tá? Existem espíritos, por exemplo, que em terra, né, encarnados, acreditam que morrem e vão ficar dormindo, esperando o dia do juízo final, do resgate, etc, etc. Então, eles dormem, literalmente, e ficam ali dormindo. A crença é muito forte nisso e eles ficam ali dormindo. Então, o despertar pode ser demorado, inclusive, nem todos conseguem despertar com certa facilidade. Ou espíritos, às vezes, tão desequilibrados que a única forma do plano espiritual cuidar sem deixar cair muito é adormecer, até que esses espíritos estejam em condições, e aí eles vão sendo tratados dormindo mesmo, o tratamento é bem mais lento, tá? E aí o cavaleiro disse assim para ele falou: Mestre Han, um dia você me disse que quando um mago da luz falha, um sábio toma-lhe o lugar. E quando um sábio falha, um iniciado vence. Pois só eles têm coragem de fazer o que o mago não se lembra mais e o sábio não ousa devido ao seu saber. Então, ele fala: Eu vou agir como um iniciado. Né? Então, o mestre Han sorriu de alegria, chorou. Ele fala: Meu filho, só quem é um mago, um sábio e um iniciado pode conseguir tal coisa. Não por mim, mas por ela, né? Pela sua filha. Ele fala: Eu vou até o fim. Só vou voltar aqui quando eu puder fazê-la sorrir de alegria ao vê-lo. Antes, não me espere nem se preocupe. Então, quando ele chegou para ver a filha do mestre Han, até ele se comoveu e começou a chorar, porque ela já estava deformada ao ponto em que ela estava quando foi recolhida. Então, ele não podia levar ela para o Templo Dourado porque não queria chocar o mestre Han, vendo a filha daquele jeito. Então, o que que ele fez? Ficou pensando, pensando, pensando.
Ele falou, olha, a regressão dela vai continuar até ela se transformar em uma serpente. Ela não consegue se perdoar. Lembra que eu falo para vocês do perdão, né, gente? Perdão não é dos outros, não, perdão de si mesmo. A tal da culpa corrói o espírito, corrói a alma, corrói tudo. A consciência dela a acusava de forma brutal. Devido ao remorso, ela se sentiu uma serpente traiçoeira, que às escondidas picara com o veneno mortal o próprio pai. E devido à continuidade dos erros, ela não se perdoava. E aí, ele foi até o espírito dela e orou, pensando na fé, no amor, na justiça, e implorou a misericórdia do Criador com o espírito de flor do campo. Outra flor, gravem o nome. Esse era o último nome dela quando ela estava encarnada, Flor do Campo. Então, quando ele terminou a oração ao lado dela, ele sentiu que as suas energias se multiplicaram. E aí ele conseguiu tocar no mental dela e ela voltou a ser a bela flor do campo. E aí ela sentou, ele sentou ela na beira do seu leito e lhe falou: O que houve, minha querida flor do campo? Por que chora de maneira tão sentida? E aí ela já, né, transformada em mulher novamente, ela fala: Eu não consigo perdoar-me, meu Salvador. Estou caindo novamente. E ela falava em soluços doloridos. Ela fala: Sinto-me tão só, nada mais existe para mim. Só vejo à minha frente as trevas me chamando de volta para o esquecimento dos horrores que cometi. Aí ele diz para ela: Acaso você pode me ver? Sim, mas é só você que vejo e ouço, o resto não existe. Aí ele diz: Você não gostaria de me abraçar um pouco? Ela fala: Mas você não sente nojo de me abraçar? Aí ele diz: Como que eu posso sentir nojo de alguém que eu amo tanto? Aí ela fala: Você está sendo sincero nas suas palavras? Aí ele diz: Olha nos meus olhos e veja que eu não estou mentindo quando eu digo que a amo. E aí os dois estão chorando, né? Com lágrimas nos olhos e sentimento no coração. Ela mais nada falou, atirou-se em meus braços, estendidos em sua direção. Eu a envolvi com força e novamente ela chorou. E aí ele mergulhou com ela junto à crosta terrestre, né? Porque foi levar um espírito carente das coisas do amor. Quando terminou o mergulho, estava num lugar muito bonito à beira-mar. Ah, o mar sempre atrai o cavaleiro, né? Todas as vezes que ele precisa fazer as coisas importantes na vida dele, ele faz sempre à beira-mar. E aí ele conversa, ele traz ela à beira-mar. Lembra que o mar é um ponto poderoso de energias curativas, né? E ele diz: chama-me de Simas. Aí ela começa a se reequilibrar e começa a olhar para ele encantada, né? Você é tão bondoso, posso beijá-lo? Sim, será um prazer imenso ser beijado por alguém tão bela como você. E Flor do Campo beijou com ternura. Muitos outros beijos trocamos e muitas carícias também. Lentamente eu fazia brotar nela o sentimento que faz um espírito vibrar com mais intensidade. E eu sentia que ela vibrava cada vez mais. Até onde chegou, não vou dizer aqui, mas devo confessar que vibrei com a mesma intensidade. E aí, o mais importante, gente, olha o que ele fala. Uma coisa devo dizer: se alguém se propuser a auxiliar os seus semelhantes, que comece a fazer em primeiro lugar por onde eles caíram, ou falharam, ou não souberam compreender o que os puxava para baixo. E Flor do Campo havia caído por não ter visto que era por amor que se afundava. Tanto afundou que só um outro amor a reergueria. E era isso que ele estava fazendo. Então, não adianta, às vezes, um espírito que falhou em uma outra área ou que errou em uma outra área ser ajudado de uma outra forma. Aquilo não vai ter um efeito. Ele vai ajudar aquele espírito exatamente aonde aquele espírito falhou, no mesmo campo, que é o campo do amor. Ela errou por amor, ela caiu por amor. Foi o amor a se apaixonar por aquele homem que fez ela trair o pai, matar o próprio pai. Então, foi o amor
A paixão que ela sentia por aquele homem que a seduziu, que a enganou e tudo mais. Então, o que ele fez nascer nela? Nasceu o desejo de ser novamente amada, e justamente da maneira que a desiludira. Então, primeiro ela havia morrido no amor pelo amante, e só depois é que veio o remorso pelo envenenamento do pai, que foi preparado a partir do veneno de uma cobra. Por isso, a sua fixação em se sentir como uma cobra. Olha como isso é simbólico. E aí eles ficaram naquele lugar por vários dias, né? Colhia alimento das árvores, né? E quando ele percebeu que ela já se sentia uma mulher de verdade, ele convidou ela para ver a evolução da humanidade no plano material. No começo ela não quis, mas com muito cuidado foi levando ela para os lugares do planeta para ver, para visitar, e começou a incutir na cabeça dela a confiança pela humanidade e no ser humano. Então, o que ele foi fazendo? Percebam, foi preenchendo o seu mental com novas realidades e ia lentamente adormecendo as antigas, né? Ele estava esperando ela crescer o suficiente para poder, na hora certa, transplantá-la para a realidade dos espíritos em evolução. Então, ele foi. Olha lá o que ele vai fazendo. Gente, pausa aqui. Uma vez, há muito tempo atrás, a gente às vezes precisa, são bons os conhecimentos técnicos, por isso que eu sempre falo para vocês que a gente não pode abandonar um tratamento psicológico. E em um certo momento, eu fui algumas vezes, essa psicóloga, na verdade, era aqui na minha cidade, ela era muito prática, ela era uma psicóloga organizacional, então ela te ajudava a organizar a sua vida, sua rotina, com suas coisas, para isso, para ver o que estava realmente te incomodando no seu dia a dia. E um dia eu falei assim, tem tal coisa, tal problema que eu queria esquecer. Ela falou, não, não existe isso. Você não esquece. Você nunca esquece. É parte de quem você é. Mas você pode fazer aquilo ocupar uma gaveta bem pequenininha dentro de você, ocupando sua cabeça com outras coisas. Não é negar. Olha isso que bacana. Eu vou colocar aqui, o cavaleiro fez com esse espírito da flor do campo a mesma coisa. Não é fingir que nada aconteceu, negar o que está acontecendo, negar o problema, que o problema existiu. Não é nada disso. É olhar para o problema e fazer assim, problema, você não ocupa todo o espaço da minha cabeça. E você reduz esse problema ao tamanho que ele tem diante da magnitude do teu ser. Gravem essas palavras. Você não esconde, você não nega a sombra. Você não nega o problema, você não esconde o problema. Você pega o problema, olha para ele com muita seriedade e começa a dar a ele o tamanho que ele tem, que normalmente é bem menor do que a gente imagina. Ai, mas não, tem mais, gente, tem que ser diretivo, porque senão a gente não resolve as coisas. Aí você pega, o problema é assim. E aí você guarda ele numa gaveta, porque ele vai estar lá, ele faz parte de você, você não vai esquecer. Ele vai ocupar uma gavetinha bem pequena na sua existência. E aí você enche a sua cabeça com coisas novas, com coisas boas, com outras realidades. E aí a gavetinha fica pequena mesmo, porque você tem uma gama de outras coisas para pensar, para se ocupar, para aprender, para te empolgar. Isso não é ser alienado. Não é ser alienado. Sabe? Eu vou abstrair os meus problemas. Não, 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 não. Eles estão aqui, eles existem, existiram, eu tratei, ou ainda não consigo tratar. A gente tem que ser realista. Não, mas eles vão ocupar a gaveta que eles têm, o tamanho que eles têm. Não é ocupar a gaveta inteira da tua vida. Tem muita coisa na tua vida para você tratar, para você viver só em função de um problema só. Seja ele qual for, gente. Não interessa. Você consegue. Todo mundo consegue. E a gente, na carne, não tem um cavaleiro para dar um coach, um coach de evolução para gente. Então a gente tem que se virar. Ó, a gente está sempre sozinho, a gente é sozinho no mundo.
né? A gente tem muito auxílio, muita ajuda, mas a nossa essência, nós com Deus, somos só nós e Deus. Então, ele fez tudo isso, olha e vocês estão vendo que bacana, ele vai ensinando mesmo. Então, ele foi adormecendo as coisas antigas, não para ela esquecer, mas para mostrar outras realidades. E aí, quando ele percebe, eles falaram, conversaram, ele contou da vida dele, né? Falou das esposas, da Raiz de Lua, da Sara. E ele falando, empolgado, ele se comoveu com as próprias palavras de agradecimento a Deus. E isso, quando ele se comoveu, falando de tudo isso e orando, ele olhou para o lado, Flor do Campo estava soluçando ao lado dele, né? Ela fala assim: Nossa, sua prece me tocou fundo. Há quanto tempo eu endereço uma prece a Deus? Meu Deus, há quanto tempo? Aí ele fala para ela: faça como eu, faça uma prece livre. Só diga o que se passa no seu coração. Eu tenho certeza de que Deus vai te ouvir. Ela fala: Mas como é que eu posso saber se Deus vai me ouvir? Ele fala: Só criando coragem e transmitindo para o sagrado coração divino o que sente no seu. É de coração para coração. Ele fala: Mas eu sinto muita dor no meu coração, apesar de ver você inundado com imenso amor. Aí ele ajuda ela. Fala: Então, pega nas mãos dela e fala: Vamos começar a nossa prece. No princípio, ela pensava no que ia dizer, mas como ele havia ensinado, chegou um momento em que ela não conteve mais as palavras e elas só jorravam do seu coração magoado. Então, Flor do Campo orava uma prece de perdão, pedia perdão por todos os erros e pecados cometidos. Orava chorando ou chorava orando, isso não importa. E eles estavam ajoelhados durante as preces. Foi assim que viram uma luz jorrar do infinito e envolvê-la por inteiro, à medida que aumentava o seu pranto e a dor contida nas suas palavras. E quando notei que cessou sua prece e só chorava compulsivamente, pedi-lhe que olhasse para o alto. E ela olha. Simas, finalmente ele me ouve, Simas. Finalmente eu consegui me reconciliar com Deus. Obrigada, Senhor, obrigada por me reviver. Então, nesse momento, ela agradece por ele também, por ter enviado, ela vê como um anjo. Ela fala: Obrigado, Senhor, por me enviar um anjo para me fazer viver de novo, né? E ele olhou para ela com ternura. Ele fala: Devo dizer ainda que lhe dei um longo beijo de amor. Pode ser uma falha minha, mas eu não me fazia de difícil diante de uma mulher apaixonada. Então ele é todo, né, sedutor. E perguntou para ela: Você está pronta para enfrentar o seu passado? Aquele passado que te incomodava? E ela disse: Sim. Pouco tempo depois, ele plasmou uma outra forma e eles foram entrando num abismo sombrio. Logo eles encontraram, né, o local onde estava o amante de Flor do Campo, aquele que fez ela envenenar o pai, né? Então ela assustou, a aparência dele era horripilante. Tiveram que conversar com o chefe, o guardião do lugar onde ele estava, obviamente, aprisionado, né? Vocês se recordam o que ele fez em terra, né? Então ele se afastou e deixou ela conversando com ele. E depois de muito conversarem, ele pergunta: E aí, conseguiu se livrar dos tormentos do passado? Aí ela disse: Sim, já não o temo mais, apenas sinto pena dele. Estou pronta para ver meu pai agora. E aí, por fim, ele diz: Lembre-se disso, Flor do Campo. Gravem as palavras. Só quem já sofreu e ainda tem as marcas desse tempo pode auxiliar de verdade um semelhante. Sabe quantos dias seu pai dedicou a mim? Ela diz: Não, mas creio que foram muitos. Ele disse: Muitos, 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 muitos. Umas centenas de dias. Ela falou assim: Ainda assim, isso foi muito menos do que o que você já fez por mim, né? E ele simplesmente não conseguia, né? Ele falou: Não, o que teu pai fez por mim foi tudo.
O mestre Egan fez ele entender, fez ele renascer, fez ele se perdoar do passado. E ele diz uma frase muito bonita, gente, e isso eu tenho para minha vida. Só quem já sofreu consegue auxiliar um semelhante de verdade. Quem vive na casinha da Barbie não consegue ter empatia com os problemas alheios. É duro escutar isso, né? Aquela pessoa que tem o seu mundinho perfeitinho, bonitinho, tudo combinando, tudo certinho. É muito mais difícil essa pessoa conseguir auxiliar um semelhante, seja vivo, seja morto, seja circunstâncias quais forem. Aquele que sofre, ele consegue, por isso que ele fala aqui, ó, aquele que sofre ainda tem as marcas desse tempo, consegue auxiliar de verdade o semelhante. Só quem passou fome consegue olhar o teu semelhante do lado na rua e entender o que é a dor e a humilhação de passar fome. Se você nunca passou fome, você pode até ter uma atitude, cristã, tal, se dá lá alguma coisa, ajuda, mas aquilo não está na tua carne. Você não consegue olhar para o teu semelhante e sentir e saber a dor que ele está passando. Entende? A dor, ela serve, inclusive, para a gente conseguir ver o outro. E tem muita gente que só consegue enxergar o outro quando sente dor. Porque é a partir da própria dor que você para e consegue criar empatia. Estar no lugar do outro, colocar o sapato do outro. A gente está falando muito, né? Tá agora no momento de discussão sobre a questão, né, de aborto, de estupro. Eu até fiz um vídeo, né, para vocês, coloquei ele no grupo essa semana sobre os crimes sexuais cometidos no ambiente de Umbanda, tá? Vejam, é parte do nosso estudo. Mas só aquele que foi abusado sabe e consegue se colocar no lugar da outra vítima. E não tentar culpabilizar a vítima. Ele sabe o que dói. Se você não passou por isso, você não consegue se colocar no lugar do outro. E por não conseguir se colocar no lugar do outro, você não, pessoas muito maldosas, porque isso é maldade. Tentam distorcer a situação, inclusive, para dizer que a culpa é da vítima. Algo que já é terrível. E isso, a gente aplica em todo. Estou falando disso porque é um assunto que está sendo muito falado, tá? Então, a gente não consegue ter empatia se não passou por aqui. Então, é preciso sofrer. Essa semana eu passei por uma questão assim: a pessoa veio me procurar com um determinado problema. E eu não podia falar para essa pessoa, ai não, filha, vamos orar, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Gente, se eu tô com problema e a pessoa fala isso para mim, eu falo, ai meu Deus, tô lascada. Como que eu vou poder ajudar a pessoa se eu não vivi aquilo? E graças à espiritualidade, gente, a espiritualidade encaminha. Graças a Deus, eu tinha passado exatamente pelo mesmo problema. Eu conseguia olhar para a pessoa e me ver. Eu falei, não, eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, eu entendo o teu problema, exatamente porque eu passei por isso. Vamos lá, pega na minha mão e vamos junto que vai vencer. E consegue aconselhar. Entende? Então, a espiritualidade vai te encaminhar para as pessoas que vão ter as palavras, porque passaram pela mesma coisa que você. E vão saber te orientar, vão saber te dar força, suporte, às vezes até a oração da forma que é necessária. Confia, confia. Minha filha que sempre fala, confia, confia. Orixá, você pode confiar. Eles encaminham a gente para isso, tá? A gente tem que ter
não da forma, às vezes, ai, eu vou aqui sentar na frente da vela, vou aqui orar e vai vir inspiração, o guia vai. Não, às vezes não é assim, gente. Mas a espiritualidade tem uma gama de mecanismos muito grande para fazer a gente aprender, melhorar, consolar. Confia, confia que a resposta vem. Abre o coração, que a resposta sempre vem. Um abraço a todos, saravá e fiquem com Deus.